Após o êxito incrível do vídeo de sinais para saber se tu tinhas bloqueios emocionais, eis que chega a vez de tu identificar se estás realmente num processo de burnout. Muitos foram os pedidos que eu recebi para poder ajudar, para poder contribuir, para identificar realmente estes sinais, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Portanto, aproveita, deixa aqui o teu like, subscreve o canal, porque isto é essencial para que tu recebas em primeira mão tudo aquilo que eu vou aqui fazendo. Antes de mais, eu quero lembrar que quer a depressão, quer o burnout, elas são condições sérias, não é? Que podem afetar negativamente a saúde mental, não é? Emocional e física, não é? O bem-estar também físico de cada um. E, portanto, é importante nós olharmos para isto como um problema sério. Isto não são frescurinhas, não são maniazinhas das pessoas, não. São doenças, são estados de doença e que é importante que nós olhemos para eles, iluminemos, cuidemos, tratemos, amemos com carinho, está bem? Para que possamos, eventualmente, curar este processo. E então, há aqui alguns sinais, não é? De que a pessoa está realmente, por exemplo, em burnout. Temos sinais de depressão e temos sinais de burnout, eles são diferentes. Eu hoje vou falar aqui especificamente dos de burnout, noutro momento falarei então dos de depressão. Pois bem, sinais de burnout. O que é que nós temos aqui? O esgotamento emocional. Este é o primeiro sinal. Sentiste esgotado emocionalmente, tens dificuldade em lidar com aquilo que te é pedido. Dificuldade em lidar com as coisas normais do dia a dia, dificuldade em lidar com uma birra de um filho, dificuldade em lidar com o maltrato de um colega, dificuldade em lidar com o companheiro ou companheira, com uma forma qualquer, um comportamento específico que o companheiro ou companheira têm. Tudo isto, esta incapacidade de lidar com as emoções, esta incapacidade de sentir que eu consigo controlar aquilo que me está a acontecer, é claramente um sinal evidente que tu estás em burnout, não é? Talvez o primeiro. Outra coisa, despersonalização, ou seja, desenvolve-se atitudes em relação ao trabalho, em relação às outras pessoas, que é como se não tivesse lá ninguém. É como se tu te tornasses fria, como se te tornasses distante da pessoa, do trabalho, daquilo que está a acontecer. É quase como se houvesse uma desumanização do outro, não é? É sinal claro que a pessoa está em burnout, ou seja, tu começas a olhar para a outra pessoa e em vez de veres uma pessoa, em vez de veres alguém que está ali, um ser humano, tu pura e simplesmente ages de forma fria, de forma desconectada, de forma dissociada, como nós dizemos em programação neurolinguística. Outro sinal, por exemplo, a baixa realização pessoal, ou seja, nada te satisfaz, estás constantemente com aquele sentimento de ok, pode ser, não é? Portanto, uma baixa autoestima, uma baixa vontade de fazer as coisas, uma baixa disposição para lidares com os outros, para lidar com as emoções, para lidar com as coisas da vida, um completo desapego se realmente estás bem ou estás mal, até contigo próprio. Portanto, há aqui uma baixa realização pessoal. Isto é um claro sinal evidente que pode estar com burnout. Outro sinal, dificuldade de concentração. Imagina, aquelas tarefas simples, tens dificuldade em concentrar-te, dificuldade em escrever um e-mail, dificuldade em liderar uma reunião, dificuldade em criar uma ideia, a criatividade vai à vida, não é? É quase como se a pessoa perdesse este lado criativo da pessoa, esta incapacidade de te concentrares para fazer às vezes pequenas tarefas, não é? Elas têm indicação clara de um burnout. Aliás, há de haver uma altura, ou pode haver uma altura, que se isto não for travado a tempo, que a pessoa até vai ter dificuldade em fazer uma tarefa tão simples como, por exemplo, tomar banho ou ingerir uma refeição. Outro sinal, aumento da quantidade de erros. Ou seja, como tu tens dificuldade de concentração, começas a cometer muitos erros. Erros de esquecer de coisas, erros de coisas básicas que tu fazes no teu trabalho, não é? E começas a cometer mais erros. Sejam eles erros de principiante, sejam erros de esquecimento, não é? Há um aumento exponencial de erros, até podes começar a ouvir o discurso dos outros, mas isto não é nada comum em ti, mas tu já viste bem, isto é um erro muito básico. Como é que tu foste fazer isto, não é? Portanto, isto depois provoca outro sintoma que vem logo de seguida, que é o isolamento. Ou seja, tu vais começar cada vez mais a isolar-te, cada vez mais a guardar-te para ti, cada vez mais a evitar o contacto com os outros, a evitar saída com os colegas, a evitar a interação com os colegas de trabalho, com os amigos,
Dentro da família vais começar a isolar-te, vais deixar de pedir opinião, de procurar as pessoas, de participar nos eventos sociais, por exemplo, que te vai levar a uma fadiga quase que crónica, não é? Ou seja, sentes-te fisicamente esgotado, quase como se tivesses corrido maratonas todos os dias, desde que te levantas até que te deitas, como se fosse obrigado a estar a correr, não é? Então, este sintoma de cansaço extremo, não é? De cansaço excessivo, de cansaço inexplicado, infundado, certo? É claramente um desses sintomas. Depois, claro, dificuldade em dormir, não é? Acordar bastante durante a noite, te sonhar muito, ter pesadelos, ter bastantes sonhos, que te levam também a acordar, que te levam realmente a perceber que a tua noite ela não é descansada. Tu não consegues dormir uma noite descansada, tu não consegues ter a regulação do horário para dormir, portanto, ou dormes muito cedo ou dormes muito tarde. Nota-se aqui estas oscilações que também são um sinal claro de burnout, bem como irritabilidade, impaciência. Começas a sentir irritado, reages rapidamente, é quase como se tivesses sempre a resposta, quase como se estivesses a trabalhar tipo bomba relógio, né? Tic-tac, 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 e estás naquela fúria, não é? Naquela ânsia de realmente responder, de não teres paciência, de achares que tudo está a acontecer contra ti, não é? E que tudo te acontece em vez de está a acontecer para ti, não. Tu começas a achar que tudo é de propósito, que tudo tem um único fundamento, que é irritar-te, que é chatear-te, que é tirar-te a paciência, que é tirar-te do sério e que as pessoas não te compreendem e que elas estão todas unidas para te tramar, não é? Portanto, isto é muito um sinal claro de burnout. Bem como um claro declínio, ou seja, vais descer muito o teu desempenho. O desempenho da pessoa é claramente afetado. Então, imagina, o que é que acontece? Se tu tens um determinado trabalho, uma determinada posição, e de repente o teu desempenho no trabalho começa a ser afetado, significa que tu vais começar a ser excluído também de tarefas, as pessoas vão começar a apontar os teus erros, as pessoas vão começar a criticar-te, e depois isto vai levar ainda mais ao isolamento social que eu falava há pouco. Vai levar-te ainda mais uma baixa autoestima, que é aquela baixa realização pessoal. Isto vai levar a que tu comeces a olhar para os outros e que comeces a não identificar a pessoa que está para o outro lado, portanto, e comeces, por e simplesmente, a tratar, a desumanizar as pessoas que estão à tua frente, não é? E é esta bola de neve que se vai gerando. Eu quero alertar-te que se tu por acaso estás com qualquer um destes sinais, tu deves procurar ajuda. É essencial que tu procures ajuda médica. O burnout é efetivamente um estado de doença, um estado de anormalidade do corpo humano e é essencial que tu tenhas ajuda para ultrapassar esta fase. É essencial que tu procures um profissional qualificado, um médico que te ajude a ultrapassar por esta fase. Isto não é uma fase que vá passar só porque sim, e efetivamente tu precisas de ajuda. E depois, claro, depois de estares já a ser acompanhado por um médico, podes e deves procurar também, por exemplo, a programação neurolinguística que tanto ajuda, que tanto contribui para sair também desta situação e para, mais importante ainda, evitar que regresses a um ponto destes, porque se nós conseguíssemos parar isto, não é? Parar logo estas questões, nada disto chegava a estes trâmites e nós teríamos uma maior qualidade de vida, porque efetivamente ninguém gosta de viver nestes moldes, certo? Portanto, se por acaso tu identificas algum destes sinais que eu deixei aqui de alerta, comenta aqui em baixo no vídeo, tá bem? Para que eu também possa indicar-te algum profissional de saúde que possa fazer esse teu acompanhamento. Sim? Beijinhos.